Boa noite. Esta é a primeira tribuna soberana de dezembro, num tempo em que o país voltou ao estado de calamidade por via de uma pandemia resistente, agora com uma nova variante que na última semana provocou 184 novos casos no município de Águeda. Vamos às notas iniciais. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E boa noite a todos aqueles que nos ouvem e veem. Eu ia pedir aqui ao Paulo alguma tolerância, porque vou-me alargar um bocadinho na minha nota inicial, mas depois deixo-lhe todo o tempo. E vou falar de uma notícia que já não é nova, saiu na semana passada, mas que eu entendo que deve ser aqui referida. Não vou falar de ilegalidades, porque a decisão da Câmara, isto tem a ver com a Câmara abandonar o projeto do Driving Range. A decisão da Câmara é completamente legítima. Aquilo que eu levanto aqui assim, em primeiro lugar, é o momento em que foi tomada. Este projeto já tem mais de 4 anos de data de execução e está interrompido há muito tempo. E na primeira reunião de um executivo com perto de 70 assuntos, coloca-se lá este assunto também. Que, obviamente, os senhores vereadores não tiveram tempo, os que não estão a tempo inteiro, de refletir sobre ele e colher os dados que seriam necessários. Portanto, um primeiro aspecto a respeito do timing. Depois, os motivos que são avançados para a decisão de não avançar com a obra, que está em leite cheia. Mas sempre esteve. O projeto foi feito para leite cheia. E temos de adequar os projetos àquilo que é o local. Isto o que me parece é que estamos a recuar cerca de 30 anos em Águeda, quando se dizia que não se podia fazer nada na Baixa porque havia cheias. E aquilo que nós temos de fazer, nós sabemos que as cheias vão acontecer. Aquilo que temos de criar é equipamentos e formas de minimizar os impactos das cheias. E eu pensava que este projeto, aliás, as pessoas que o fizeram, que o acompanharam, a ideia não tem problemas, eu assumo. A ideia deste projeto é da minha autoria. O acompanhamento do projeto já não foi meu, foi de outras pessoas que se mantêm na Câmara e que sabiam onde é que estava, portanto, onde é que estava localizado. Mas aquilo que se dizia há 30 anos é que não se fazia nada na Baixa por causa das cheias. E está-se a ser desenvolvido um projeto de defesa da cidade contra as cheias que, tanto quanto tenho conhecimento, vai à próxima reunião de Câmara a implementação de uma segunda fase desse projeto. E, portanto, aquilo que há a fazer é tomar as medidas e adequar os projetos ao local onde se encontram. Esta tomada de decisão, portanto, leva-me aqui assim a pensar que se não estarão aqui a preparar também já uma desistência do parque urbano. Porque, e eu lembro-me perfeitamente que o parque urbano, se estar em leite cheia, não é consensual. E porque dizem que tem cheias. E isto, porque é que eu falo que é um retrocesso de há 30 anos? Porque já estou velho nestas coisas, já há muitos anos que andei pela Câmara e sempre diziam-me que na Baixa nada, não se podia fazer nada, porque as cheias levavam tudo. Eu lembro-me nos tempos em que fui vereador, coloquei lá uns campos de areia para a prática desportiva, enquanto vereador, e que eles funcionaram. E a cheia não os levou. Portanto, é preciso adequar as infraestruturas àquilo, ao sítio onde estão. Depois, uma segunda razão é que exigiria uma equipa de recursos humanos constante. Ora, este Driving Range foi concebido juntamente com pessoas ligadas ao clube de golfe da Beira, penso que é da Beira Litoral, desta zona, onde há pessoas de Águeda, que seria para essa manutenção seria assumida por eles. Tanto quanto eu sei, eles não foram ouvidos nesta tomada de decisão. Não lhes comunicaram absolutamente nada que iriam abandonar o projeto. E eu entendo que é atirar recursos fora. Não só aqueles que já foram investidos no campo, mas estas pessoas que estavam disponíveis para fazerem uma escola de golfe e mobilizar os miúdos para uma outra modalidade. E Águeda ficaria com disponibilidades e ficaria com ofertas, uma oferta mais alargada de desporto para a sua população. Vamos dizer o que é que tem o golfe. Bem, o golfe tem uma outra coisa. O golfe atrai uma população e o driving range é uma estrutura
que se pode considerar complementar de um campo de golfe, que não existe nenhuma na região, embora existindo um campo de golfe, mas atrai pessoas que geralmente têm bastante dinheiro e que, quando vêm, não vêm só tirar uma fotografia e vão embora. Têm uma estada mais consequente e, muitas vezes, melhor, na minha opinião, para o concelho. E isto leva-me para a segunda parte, que é que política de turismo é que temos em Águeda e o que é que queremos para fazer no concelho. O golfe, e há zonas do país que têm infraestruturas destas e que desenvolvem, acarreta muitos visitantes que se ficam alojados durante alguns dias para praticar golfe e consomem e fazem desenvolver a economia. Aquilo que temos verificado em Águeda é que temos um turismo dos 40 minutos. As pessoas vêm a Águeda, fazem um xixi, tiram uma fotografia e vão embora. Eu acho que é bom, tem muita gente, mas qual é o retorno económico? E mais do que isso. Por exemplo, nós temos, e é positivo que tenha muita gente em Águeda, mas nós já sabemos todos que, a não ser que haja uma catástrofe, que no próximo verão teremos um agitado. Porquê é que, neste momento, não é promovido já o próximo agitado? E não é só o agitado. É que nós poderíamos promover, aproveitando as pessoas que vêm agora, podíamos promover aquilo que temos de bom no concelho em todas as freguesias. Porque isto não é só trazer as pessoas ao centro da cidade. Deve ser tentar disseminar. E nós temos alojamento local, temos alimentação espalhada um pouco por todo o concelho. Temos percursos pedestres. Então aquilo que deveria, na minha opinião, ser feito era dizer: gostamos muito da sua visita, venha cá no próximo verão, porque teremos isto e temos mais esta oferta, teremos alojamento, temos gastronomia, temos uma série de produtos. E nada disso é feito. Ou seja, temos uma política de turismo para 40 minutos. Eu acho que é pouco e não traz grande economia para o concelho. Isto é uma crítica, obviamente, mas é uma crítica construtiva. Se quiserem, poderão aproveitá-la e potenciar mais, e potenciar o desenvolvimento integral do concelho. E peço desculpa ao Paulo pelo tempo que ocupei, mas... Muito bem, vamos à nota inicial do Dr. Paulo Matos. Eu posso, obviamente, posso cavalgar, digamos, a onda do Gil. Em parte estou de acordo, mas há outra parte que também me recordo que, se vamos falar de tirar dinheiro fora, também me recordo do investimento que foi feito para comprar o edifício onde seria feito um museu da indústria, e continua, esse investimento foi feito e ninguém sabe a continuidade. Portanto, nem há museu, nem há dinheiro que já saiu do município. Portanto, em matéria de deitar dinheiro fora... Deixa-me só dizer uma coisa. Eu tive há pouco tempo com um empreendedor que me disse: se a Câmara quiser vender aquele edifício a ganhar dinheiro, aquele terreno está disponível para o comprar. Portanto, em termos de aquisição, considerar que não é um mau negócio para a autarquia, porque o terreno continua a valer ou vale mais do que aquilo que a Câmara deu no momento. Agora, tem razão, aquilo que é preciso é arte e engenho para dar continuidade ao projeto, ou então dizer claramente que não vão dar, não é? Claro, se nós podemos seguir este mandato e andarmos à procura de descobrir quais são os projetos que vinham de trás e que não tiveram sequência. É uma possibilidade. Eu acho que devemos ter outra perspectiva, uma perspectiva mais de futuro, não deixando de estar de acordo que fazer investimentos em zona de cheia devia-se programar primeiro o tratamento das cheias e depois os investimentos. Aqui tem-se feito ao contrário, não é? Têm-se ideias para a baixa, como o Parque Urbano, baixa, leito de cheia, como o Parque Urbano e o Driving Range, antes de programar devidamente e de fazer investimentos para minorar os efeitos das cheias. Aliás, esses investimentos já começaram no tempo do Gil e continuam. Já se gastou bastante dinheiro
para estas obras de minorar os efeitos das cheias e, paralelamente, vão-se deixando projetos que custaram dinheiro ao município e que deixaram de ser prioridade, eventualmente, e nós, sob esse ponto de vista, temos que, enfim, perceber isso nesse enquadramento. Agora, custa-me sempre muito quando se gasta dinheiro do município e depois não tem consequência ou sequência na obra feita. E, portanto, basicamente estou de acordo com o Gil relativamente a esta decisão de parar o driving range, enquadrando-a, no entanto, dentro de uma análise mais vasta, em que nós continuamos a ver o município a ganhar prémios ou a concorrer a prémios, coisa que foi iniciada também no tempo do Gil, a Águeda Município do Ano, a Águeda premiada por ter uma política integrada de apoio à família, mas não deixamos de ser, como se tem visto na comunicação social, um concelho mais envelhecido, com mais óbitos, menos casamentos, mais divórcios, isto é, menos gente a fixar-se em Águeda e muita gente a vir cá aos 40 minutos, como diz o Gil, eventualmente mais, ficariam mais tempo se tivessem restaurantes abertos em altura de aglomeração, se tivessem comércio aberto e atrativo para as pessoas, e é nisso que se tem que investir. E o município está a fazer o seu papel, criando condições para as pessoas virem cá, mas depois também há que haver um retorno da parte económica e dos comerciantes e dos investidores para que haja condições de receber as pessoas. E, portanto, essa questão da política de turismo é muito importante. É uma aposta que já vem de há algum tempo, mas que deve ser incentivada. Quer dizer, nós não podemos deixar de aproveitar a oportunidade de ter cá as pessoas e dizer-lhes, com uma programação atempada, o que é que se vai passar nos próximos tempos. A Águeda tem feito isso bem na área cultural, penso eu. Este trabalho dos 5 municípios, das 5 culturas e dos 5 sentidos, a cultura em rede, envolvendo vários concelhos. Portanto, a Águeda não tem deixado de ser falada, nem tem evitado que cá venham pessoas. Antes, pelo contrário, tem chamado pessoas. Agora, há que aproveitar esta oportunidade e começarmos a ter condições ainda muito mais favoráveis de fixação das pessoas. Agora, isso é integrado num debate mais vasto que nós já vimos nos programas anteriores e que temos aqui falado. O Águeda pode ser, como outros concelhos limítrofes de Aveiro, com a ligação Águeda-Aveiro, pode permitir que mais gente venha habitar em Águeda, residir em Águeda. Assim haja condições de bem-estar, assim haja condições, quer a nível dos serviços públicos oferecidos, quer a nível das atratibilidades, e nomeadamente da política de turismo também, que as pessoas gostem de visitar Águeda e tenham como objetivo um dia viver aqui, sobretudo as que trabalham nesta zona e nesta região. Portanto, basicamente era isto nesta primeira nota inicial. Nós acho que a cidade continua a ser um polo de atração muito importante para potenciar o desenvolvimento também das freguesias. Isto tem que haver uma política integrada de desenvolvimento do concelho, mas nós não podemos estragar o bom caminho que temos seguido nos últimos anos nessa área e, portanto, era basicamente esta nota que eu queria deixar. A Assembleia Municipal de Águeda reuniu no início desta semana, numa sessão que não foi muito bonita, com a maioria PSD a não dar grandes veleidades às oposições socialista e centrista. Dr. Gil Nadeixa, a que ecos é que lhe chegaram desta sessão? Eu não assisti à Assembleia Municipal, mas obviamente chegaram-me alguns ecos e não foram positivos, na minha opinião. Basicamente,
afastar, por exemplo, um Presidente da Junta que tem o Conselho tem a freguesia mais vasta, com mais vasta área florestal da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Deixá-lo de fora. Portanto, eu acho que estes gestos não trazem nada para ninguém. São gestos de pura arrogância, e eu acho que a arrogância surge quando falta a competência. E, por isso, afastar pessoas que têm interesses diretos e querem zelar por uma faixa muito significativa do território concelhio, acho que é um erro. Depois, mais do que um erro, eu acho que é não compreender o que é a democracia e ter uma posição um bocadinho estranha. É aquilo que eu ouvi referir, que consoante o partido que apresenta uma moção tem um tempo diferente para a defender. Ora, isto não se viu em lado nenhum, é antidemocrático, eu penso que será inclusivamente anticonstitucional, porque as moções têm tempo para ser defendidas, seja quem for a pessoa que a apresente. Não é pelo partido, mas é pela relevância do assunto que devem ser tomadas. E dizer que uma moção apresentada por um partido tem 3 minutos, por outro tem 5 e por outro tem 7, isto não faz sentido. As moções têm de valer por aquilo que são, e algumas terão tempo a mais, mas outras terão tempo a menos. Mas cada um tem de se preparar para aquilo. Portanto, não foi, na minha opinião, um começo auspicioso para a Assembleia Municipal. Estão em tempo de retificar o caminho, porque o Conselho faz-se com as maiorias, mas também com as minorias, porque todos somos poucos para contribuir para que o Conselho evolua. E eu acho que esse pragmatismo e essa forma de pensar devia estar imbuída de todos aqueles que estão à frente dos destinos do Conselho. Dr. Paulo Matos, viu a sessão? Não vi, também me chegaram ecos de pessoas que lá estiveram e de outras que acompanharam através da Águeda TV. Vamos lá ver. Acho que da parte de quem entra agora para o exercício de funções públicas na Assembleia e, sobretudo, da parte da maioria, deveria de existir outro tipo de atitude. Quer dizer, eu tenho outra maneira de ver o funcionamento das Assembleias. Um regimento é um regimento, quer dizer, o regimento estabelece balizas, mas cabe essencialmente ao Presidente da Assembleia Municipal ter o bom senso de conciliar as várias forças em presença e não permitir este tipo de tentativa de domínio autoritário que é sempre pernicioso, sobretudo para quem tem um poder maioritário. E, portanto, nós devemos incluir e não excluir, nós devemos fazer participar e não o contrário. E, portanto, este tipo de medidas de balizas muito rígidas em termos de horários de intervenção, de tempos de intervenção, parece-me que não é uma boa ideia. E, portanto, só posso criticar porque não é um bom princípio. Agora, o Presidente da Assembleia, o Dr. Filipe Almeida, que teve uma atitude correta, que apesar enfim, das propostas de alteração do regimento terem sido votadas favorável, portanto, ter passado essa proposta, ele entendeu retirar a proposta para melhor definição e, portanto, eu julgo que se está a tempo ainda de permitir... Não, a proposta não foi votada. Nem sequer foi votada. Não, a proposta não foi votada. Pronto, então ainda bem, acho que estão perfeitamente a tempo de corrigir o tiro e dar uma outra imagem. Havia uma proposta do deputado José Vidal para retirar o documento para baixar a um grupo de trabalho que foi chumbado. A proposta foi chumbada. Acho Mas depois o Presidente da Assembleia Municipal, por sua iniciativa, vai criar esse grupo. A iniciativa da mesa é que provavelmente vai retirou o documento para o reanalisar.
Pronto, eu no lugar dele faria isso, quer dizer, foi o que sempre se fez. Desculpa-me, eu acho que não apresentarias aquele documento. Não, Vais-me não desculpar. Pronto. Daquilo que eu te conheço. Eu comecei por dizer que tenho outra maneira de encarar. Não apresentarias aquele documento. Tenho outra maneira de encarar o funcionamento de uma Assembleia Municipal. Ela já tem poderes absolutamente residuais na arquitetura dos poderes locais e, portanto, nós não podemos apoucar ainda mais a Assembleia Municipal, quer dizer, que é um lugar político por excelência. É evidente que não se pode atribuir mais tempos às forças que não tiveram essa representatividade nas eleições, mas há maneiras de tornar a Assembleia funcional sem a tornar autoritária. E, portanto, estou perfeitamente em crer que o Filipe Almeida arranjará uma forma, e isso é simples, é fazer participar um membro de cada força política e apresentarem uma proposta capaz de regimento para que a Assembleia funcione melhor, pelo menos melhor do que funcionou no mandato anterior, sendo certo que há uma postura de bom senso que está para além dos regimentos, não é? Isso é que é preciso que os políticos locais, todos eles, tenham também. E relativamente à não inclusão do nome de Pedro Vidal isso na comissão? Também acho uma coisa peregrina, quer dizer, se de facto Acredita que não é forçoso que pelo Presidente da Junta da Freguesia ou da União de Freguesias com área mais florestal tenha obrigatoriamente que fazer parte. Mas era lá está é de bom senso. Uma medida de bom senso e de lógica das coisas e, portanto, mais um tiro desnecessário que a maioria poderia ter tratado de outra forma e, portanto, incluir o Presidente da Junta do Préstimo Macieira. O problema disto não é só as atitudes estas, é que isto gera animosidades e gera formas de estar muito mais agressivas e nós podemos estar aqui a assistir a um início de um clima de crispação sem necessidade. Eu penso que é só mesmo uma questão de mau começo. Quer dizer, às vezes as equipas no futebol começam mal e acabam bem. Certo. Isto não é como começa, é como acaba. Certo, mas estamos aqui a alertar para... Estamos a alertar que é a nossa função também. Rui Rio foi reeleito Presidente da Comissão Política Nacional do PSD. Em Águeda votaram 105 dos 144 militantes e só não votaram mais porque Antero Almeida, o atual vereador do CDS-PP, foi impedido de o fazer, tendo sido informado que o seu nome tinha sido retirado manualmente dos cadernos eleitorais, apesar de ter as regularizadas. Doutor Gil Nadeiros. Em primeiro lugar, quero felicitar o Dr. Rui Rio pela vitória que teve no PSD. Eu achava difícil a vitória dele interna, mas considerava que ele era o melhor candidato para o país. Fico contente porque, independentemente dos resultados das eleições legislativas, poderemos ter pessoas que estão abertas ao diálogo porque acho que os muros não são bons para ajudar a construir um país e uma sociedade. Sobre o episódio do Antero Almeida, pois, pelos vistos, estava legitimado pelos órgãos nacionais para poder votar. Tinha as cotas em dia e constava dos cadernos, podia votar. Se foi riscado manualmente, foi aqui assim, a nível local que o riscaram. Eu acho que é cómico, não é? Mas não vou tecer comentários sobre essa situação. Dr. Paulo Matos. Mas vamos falar das eleições no PSD ou do Dr. Antero? Podemos falar das duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. É que são muito mais importantes as eleições no PSD do que este episódio caricato do meu colega Dr. Antero Almeida. Antero Almeida. Exatamente. Ora bem, eu começava também como o Gil, por felicitar o PSD também, porque, no fundo, depois de umas eleições, quem ganha é um partido que experimentou um processo democrático em tempos que não deveriam, do meu ponto de vista,
ser concentrados neste tipo de luta interna, uma vez que há eleições legislativas já marcadas para 30 de janeiro e toda a oposição se deve concentrar para apresentar uma alternativa ao partido de poder, que é neste momento o Partido Socialista. Mas ganhou a estratégia que os militantes do PSD entenderam que é melhor para fazer oposição ao Partido Socialista. Do outro lado estava também um excelente candidato, o Dr. Paulo Rangel é uma pessoa intelectualmente forte, bem formada e que tinha uma estratégia completamente distinta do Rui Rio, que era uma estratégia de construir uma força à direita, descaracterizando um pouco aquilo que é a matriz ideológica do PSD. Mas isso já vem de algum tempo, já vem desde o tempo da coligação com o CDS, não é? Liderada pelo Dr. Pedro Passos Coelho, que governou o país em tempos difíceis, de troika, de austeridade, e que ficou muito marcado por esse tempo. E, portanto, o Dr. Paulo Rangel reuniu na sua candidatura muitas pessoas que estavam ligadas a essa governação, ou que integraram, pelo menos, a coligação de Passos Coelho, mas também muitas pessoas que não se reviam na forma de liderança do Rui Rio. De qualquer modo, o Rui Rio teve uma estratégia, do meu ponto de vista, brilhante, porque conseguiu convencer os eleitores do PSD de que era o melhor candidato a primeiro-ministro e não o melhor líder interno. Quer dizer, não era disso que se tratava nestas eleições. Acho que essa mensagem passou bem e ganhou com isso. E, portanto, não vale a pena agora falar das clivagens internas no PSD. O PSD é pródigo nesse tipo de clivagens de há muitos anos a esta parte. Veja-se a quantidade de líderes que já experimentou e a quantidade de fações, mas não deixou de ter a sua matriz ideológica e que está num programa, e é esse que deve valer para o futuro. Quanto à questão do Dr. Antero, eu não vou entrar naquela coisinha de mercearia, de discussão de estatutos, porque o que eu acho é que é inacreditável como é que uma pessoa que é candidata por um partido, que é o CDS, não é? E, portanto, eu acho que esta atitude do Dr. Antero foi mais uma ofensa ao CDS do que propriamente ao PSD, porque no PSD ele já tinha sido, obviamente, o PSD local terá feito, eu não sei, não vi os documentos, mas terá feito uma comunicação à Comissão, aos órgãos nacionais, de que houve um militante em Águeda que resolveu candidatar-se por outra força política, e os estatutos, enfim, eu não queria falar deles, mas vou só dar uma nota. Os estatutos são claros que quem se candidata por outro partido, a inscrição fica imediatamente, perde a inscrição de militante e, pelo menos, fica suspensa até uma decisão. O que é que pode ter, ou seja, os direitos de militante. Portanto, o Dr. Antero sabe que, indo à sede do PSD, não podia votar. Eu fui lá fazer o quê? Quer voltar ao PSD? Quer mostrar que ele, candidato pelo CDS, é um verdadeiro social-democrata? O que é que o Dr. Antero quer mostrar? Quer dizer, eu acho que nós vivemos num mundo completamente ao contrário. As pessoas perderam o norte e o sul, pelos vistos. Quer dizer, já não têm... Quer dizer, eu tenho 57 anos, mas eu acho que há coisas que acontecem absolutamente... inovadores também. Não, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Não é bom para o Dr. Antero, não é bom para o CDS. Para o PSD é muito bom porque toda a gente percebeu que, afinal, o Dr. Antero nunca foi um social-democrata, porque não conhece as regras, toma este tipo de atitude. Epá, eu digo isto com muita tristeza até, porque eu considero o Dr. Antero, é meu colega, acho que é uma pessoa respeitável. Agora, este tipo de atitudes não lhe ficam bem. E não é por eu ser do PSD, no PS ficaria mal, agora o Gil Nadais aparecia ali sem ter sido chamado, aparecia no PSD, eu estou aqui, eu ainda não morri. Tentaram. Portanto, o problema não é vosso, é eu que sou o maior. E tal. Portanto, isto não tem sentido nenhum.
O que é que deve ter corrido mal, só para terminar este episódio? Que é também caricato, aqui nos nossos programas também temos que introduzir uma nota de humor. Mas o que é que deve ter acontecido? O PSD, quando comunicou esta situação, não deve ter feito o trabalho bem feito, que era pegar numa certidão do edital que comprova que este militante se candidatou por outro partido e enviar esse documento com a comunicação que fez aos órgãos nacionais. E os órgãos nacionais têm que comunicar. Se não comunicaram aos nacionais, os locais tinham que o fazer. E, portanto, aí o Dr. Antero pode-se queixar de não ter sido notificado. Ele tinha que receber uma notificação a dizer assim, olha, o senhor, nos termos dos estatutos, a sua inscrição de militante cessa e os seus direitos estão suspensos, não pode votar. Portanto, se lhe comunicassem isso, provavelmente o Dr. Antero, que não é propriamente um mentecapto, não ia aparecer para votar no PSD, em eleições internas no PSD. Mas, para terminar, isto apouca o Dr. Antero e é uma ofensa ao CDS, que até estou a estranhar de não ter emitido um comunicado a desmarcar-se, porque o Dr. Antero é vereador eleito pelo CDS, quer dizer, não é propriamente mais um militante que chega a um ex-partido com intuitos de ofender o partido atual. Quer dizer, mas não tem sentido. O PSD numa posição assim um bocadinho má. Porque, mas porquê? O Dr. Antero pode ter entendido que o PSD estava desejoso do seu regresso. Não, mas isso é que não tem correspondência com a realidade. Hoje, não sei, a realidade... A partir do momento que o Dr. Antero esteve em comissões políticas... Estamos aqui a divagar. Gil, certo. Não, mas estas coisas têm que ser ditas, porque as pessoas têm que saber o comportamento dos protagonistas políticos que têm. O Dr. Antero pertenceu a uma comissão política do PSD que decidiu retirar a confiança política aos membros da Assembleia Municipal. Portanto, de forma absolutamente ilegal até e sem qualquer sustentabilidade. E, portanto, quem se apresenta esteve nas negociações, para fazer parte da coligação com o Movimento Juntos. Não pode dizer que não esteve. Portanto, esteve lá. Não concordou, depois optou por outro caminho, encantados da vida. Agora, tomar uma atitude destas, quer dizer, está a ofender o partido que abraçou agora e está a querer brincar com um partido que tem, enfim, tradição na democracia, que não deve combater este tipo de atitudes. Essa situação de retirar a confiança política, que eu saiba, nunca foi reposta, mas depois foram convidar um elemento de que a quem tinham retirado a confiança política para a lista da variação. Quer dizer, também estas manobras políticas... Mas essas pessoas não mudaram de partido, Gil. Certo. Essas pessoas não tomaram uma atitude de se candidatarem por outro partido. Não estou a defender, só estou aqui a relevar que isto não é tudo claro e não é assim tão aberto. Não, mas isto não tem desculpa. Okay. O Dr. Antero devia pedir desculpa ao CDS. Ao PSD não vale a pena, ele já não faz parte. É um problema do Dr. Antero e do CDS. Okay? Agora, o PSD é que o convidou para ir votar. Não convidou, Gil. Não convidou. Há uma comunicação. Quando está nos cadernos eleitorais, em princípio, está apto a votar. É um convite, venha cá no dia aprazado para exercer o seu direito. Não, mas não pode. Pronto, aliás, não vale a pena. Aliás, há uma comunicação a dizer que ele não podia votar. E, sim, há uma comunicação da Comissão Política Nacional a dizer que ele e a militante ou ex-militante Raquel David não podiam exercer o direito ao voto. Vamos para as notas finais, Dr. Gil Nadares. Pois, eu vou hoje abordar aqui nas notas finais um assunto que eu não costumo trazer, mas que acho que pela sua relevância, que tem a ver com o setor onde me encontro e que pela sua relevância penso que devo dar nota dele. É que o setor das duas rodas, candidatou-se às agendas mobilizadoras num projeto com 34 empresas em valor global de investimento de 258 milhões de euros. Analisadas as propostas, as candidaturas, aquilo que se verificou é que a candidatura apresentada foi avaliada como muito bom e passámos à segunda fase. Isso quer dizer que a indústria das duas rodas, aliás, como a soberania noticia.
as duas rodas poderão continuar a crescer, não só na nossa zona, mas também por todo Portugal, porque poderão ter os meios necessários para continuar a afirmar esta indústria no contexto nacional e internacional. E por isso, aqui, esta nota. No dia em que estamos a gravar esta edição da Tribuna Soberana, vai defender, inclusive, esta agenda mobilizadora no Porto. Exatamente, é isso. Onde estarão todas as agendas, não é? Mas passaram 64 e estaremos lá todos a defender aquilo que pretendemos implementar para os próximos anos nos diferentes concelhos e no país. Numa cerimónia em que marcaram também presença o Ministro da Economia, Cisa Vieira, e o Primeiro-Ministro António Costa. Dr. Paulo Matos. Muito bem, queria naturalmente também dar os parabéns aqui ao Abimota e ao Gil e por este participar neste trabalho. Já agora, desculpa-me, que é o Polisport que lidera este consórcio. Lidera esse consórcio E a todas as empresas que lá estão. Da Agenda Mobilizadora para as Duas Rodas. Acho que é um cluster, como está na moda dizer-se, muito importante, que devemos apostar para o desenvolvimento económico em Águeda. E, portanto, é de salientar esse trabalho. Como queria também aproveitar para dar os parabéns aos 125 anos da Banda da Castanheirense, uma vez que também no outro programa aqui estivemos a parabenizar uma banda do nosso concelho, 124 anos da Tuna de Ois da Ribeira e o 32º aniversário da ACOAG, que também fez um evento muito interessante para comemorar este aniversário, muito participado, e queria também aqui dar os parabéns à ACOAG e que está numa fase também de projetar o seu futuro numa eventual, segundo ouço, fusão com a Associação Empresarial de Águeda. Não é nada ainda de concreto, mas penso que as duas associações estarão a conversar nesse sentido. E, portanto, aqui teremos a oportunidade de futuramente falar deste projeto associativo também. E antes de encerrarmos esta edição, temos para vos oferecer as agendas da Soberania TV para o ano de 2022. Muito obrigado. Com um plano diário, até para que possam anotar as vossas notas. Para fazermos as nossas notas. Não é? Portanto, já vou pôr esta agenda no lixo. Fica na estante para recordação. Deves deixar para fazer um dia as tuas memórias. Exatamente, fica na estante para recordação. Muito bem. E assim fica concluída esta edição, que regressará à Soberania TV na próxima sexta-feira, dia 16, com os comentadores Ana Rita Carlos e Júlio Bolreira. Boa noite e bom fim de semana.